esse lance que pode ser histórico. Messi, com sua abraçadeira e sua nova camisa, ajeita a bola. Dali ele já fez muitos e muitos gols. Um craque, um destino em sua estreia. Messi autorizado, bateu e tá lá! Messi! 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 O mundo da bola reserva pro gênio! Esse momento espetacular! Soltarei a minha voz para gritar o primeiro dele na América! Messi, Messi, Messi marca! Não poderia ser melhor a estreia de um gênio. Tudo isso reservado para o final. A bola lhe ama e o mundo te respeita. Messi! O gol da vitória na sua estreia na América. Que momento é este, amigos do futebol? A pessoa, ela tá bem sucedida aqui. Sim. Independentemente do nível de inglês dela, ela conseguiu vencer também com o seu inglês raso ou qualificadíssimo, mas ela não perdeu a origem da sua própria língua. Isso. Aí ela não fica titubeante quando ela vai... Porque ninguém... Veja só, eu e você. Você fala um inglês fluente. Sim. O meu inglês perto do seu, pelo amor de Deus, é série A e série B. Mas quando nós conversamos em qual língua? Foi em português. Em português. Como é que nós vamos ficar no nós vai, nós fumo o tempo todo? É difícil. É ruim. E aí você acha que por conta da sua limitação por dividir algumas línguas, tá tudo bem você falar a sua língua de origem incorretamente. Não tá legal. Não está. Então esse seria o meu primeiro conselho. Eu concordo demais com você. É mesmo? Assim, eu não sei se eu tô sendo pedante, pelo amor de Deus, mas eu levei isso em consideração. Não, não é. É porque, o meu vocabulário na rádio, você já percebeu isso. Eu trago meu vocabulário português para um nível interior de Goiás. Porque o meu consumidor ideal, o meu público, comunica desse jeito. Sim. Se eu comunicar de uma forma intelectual avançada, que é o que eu fazia em São Paulo, no Morgan Stanley, você não vai chegar. O cara vai olhar pra mim e falar assim, porra, eu não vou conversar com esse cara. Exatamente. Esse cara tá muito acima de mim. Você criou o seu mundinho ali. E aí você vai se comunicar com quem? Eu vou criar com qual bolha? Por quê? Perfeito. Esse insight, ele é fundamental. E aí você para e pensa, o cara se comunica do mesmo jeito dentro do Mineirão, dentro do Cheesecake Factory ou dentro de uma churrascaria da Morton. Sim. E não é a mesma coisa. Não. Aí são os vocabulários diversos que você precisa utilizar. Eu aqui falo com o torcedor, através do futebol que a gente transmite, com o politizado, através do debate que você participa. Trago um linguajar mais simples para falar com quase todos, mas eu não preciso falar errado para que eu chegue em todos eles. Porque uma coisa é você chegar no Mineirão e conversar e tal, você trazer poucas palavras para se comunicar. Depois, lá num outro ambiente, em Harvard, que nós já frequentamos e tal, aumentar um pouquinho. Eu não quero dizer que você deva falar com muitas palavras ou poucas palavras com todo mundo. Eu estou dizendo que não é legal comunicar incorretamente. Concordo. Falar errado e valorizar isso não é legal. Concordo. Olha, recentemente eu passei por uma experiência assim, vi alguém no palco, em português, local, e é admirável que a pessoa chegou no nível empresarial, econômico e financeiro, só que ao mesmo tempo é vergonhoso o nível da comunicação. Porque você não deixa de ser uma representação né, daquilo tudo que você construiu.
Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com o seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, aqui na terra do Tio Sam. Olha, hoje é um dia especial para você que está me acompanhando aí, que conhece o SBT, conhece a história de comunicação, conhece um pouco da família dessa joia rara que a gente vai trazer aqui hoje, que eu pretendo te introduzir, que se encontra aqui no estado de Massachusetts, transformando a comunicação junto com outros profissionais, levando o futebol americano para o Brasil, levando a palavra de Deus através de um canal da nossa Rádio USA, liderado pelo pastor Glauber, que em breve vai estar aqui com a gente também. E, assim, é uma honra muito grande poder te introduzir esse episódio e poder falar de algo que, para mim, é relevante trazer para o empresário brasileiro em todos os cantos do mundo. Independente se você está no Japão, se você está na Austrália, você está na Europa ou nos Estados Unidos, nas Américas, e acompanha a gente, primeiro, muito obrigado. Segundo, fica até o final que vai valer a pena. Quero trazer para vocês aqui hoje o Luiz Fernando Lombardi Júnior. Grande, Thiago. Que prazer imenso te ter Com essa hoje. ficha técnica aí que você trouxe na apresentação, eu me sinto mais importante do que eu sou, realmente. Obrigado, amigo. Eu não quis puxar a ficha toda completa, eu quero só o presente, porque se eu for puxar a ficha inteira do impacto que você teve na comunicação do Brasil e agora aqui nos Estados Unidos, a gente ia ficar aqui o podcast inteiro. A gente tinha que criar uma série, né? Poxa, Thiago, obrigado. Que isso. Ia sair uma série. Eu me considero um aprendiz ainda. Portanto, amar essa arte de comunicar, eu aprendo muito com você, com todos que no dia a dia participam da minha vida. Por isso que eu acho que essa fonte inesgotável da comunicação é um aprendizado eterno, viu, Thiago? Constante. Constante. Você não acha que a pessoa já nasce sabendo, não? Não. Não nasce sabendo. Eu acho que a pessoa nasce com dom, com alguns predicados do próprio talento e tal, mas sabendo não. Até porque saber é diferente do que você exercer a tua técnica, o teu dom, né? O teu talento. É isso. Eu procurei um dos livros para estar aqui hoje, só porque ele está lá em casa, ele não está aqui na biblioteca. Chama O Código do Talento. The Talent Code. Certo. Quando os alemãos descobriram qual que era o talento do brasileiro no futebol, eles quebraram aquele código. Por isso que eles ganharam a Copa no Brasil. 2012 começou esse processo. Com escolas de futebol. É verdade, acompanhei a profusão porque... Tem um livro, né, por a detrás Copa de tudo isso. Eles descobriram que o brasileiro encostava na bola mais vezes durante a infância e adolescência do que na Europa, porque eles jogavam futsal. Exato. Que é muito praticado no Brasil e excessivamente... Bom, haja visto o Falcão, com quem eu tive o prazer de conviver depois que eu vim para cá, para os Estados Unidos. O Robinho começou, era salonista. Alex 10, um dos maiores que eu já vi, também salonista. Não necessariamente, já vou entrar no futebol, podemos? Bora! Não necessariamente que o jogador de campo tenha que sair do salão, mas quando ele sai do salão, ele reúne melhores condições de desenvolvimento. E aí eles criaram centros de treinamento na Europa, replicando o modelo de futsal, que é aqueles quadrados que a bola sai de vários... Para tirar aquele modelo engessado do alemão, que havia sido campeão já, mas precisava de uma evolução. E aí o cara que é dono de empresa acha que ele não precisa de comunicar. Precisa. Não precisa de evoluir. Precisa. Bizarro isso. A comunicação no mundo de hoje, ela se faz necessária, inclusive em constante reciclagem. Não, ó, a gente vai entrar nessa parte, mas eu tenho tido muita dificuldade, sabia? Eu gosto parece. Eu gosto de me comparar. Porque no palco eu encontrei a minha voz. Eu consigo conectar com o meu público. No 1 a 1, cara, eu tenho uma conexão muito boa, mas na mídia social eu não encontrei a minha voz ainda. É mesmo, Thiago? E é interessante isso. Eu falo abertamente aqui hoje. Eu quero conhecer um pouco da sua história, dividir com você que está me acompanhando, mas eu quero entrar muito nessas técnicas de comunicação, porque na mídia social é como se fosse uma novela. E no palco é como se fosse um teatro. Sim, verdade. Então, na mídia social, você já criou e alguém vai reagir depois que foi criado. A não ser quando você está fazendo ao vivo. Você tem uma interação, feedback, um retorno.
Agora, quando você está no palco, igual no teatro, você consegue perceber pelo olhar, pela linguagem corporal, pela conexão visual, como que a pessoa está reagindo com a sua entrega. E essa parte do storytelling, dessa narrativa para esse mundo moderno, e a gente tem que dar os parabéns, por exemplo, o que a Virgínia faz. Ela atrai, ela engaja, ela retém, ela vende, e ela recicla, e ela vende de novo. São poucos que têm essa capacidade. Você está falando da Virgínia, a nora do Leonardo? Isso aí, lá do Zé Felipe. Governador Valadares. Nasceu em Denbury. Isso aí. Foi para Valadares. Isso aí. E hoje está desbravando através das redes sociais. Das redes sociais. O Zé Felipe nem precisa cantar mais. Cantar virou um hobby. Virou hobby. Remunerado. Claro. Remunerado ainda. Mas me conta aqui, você nasceu onde, Lombardi? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. O príncipe dos novos municípios. É uma brincadeira. O Cauê está aqui de São Bernardo, ele está falando, que é isso, rapaz? Como príncipe dos novos municípios? Ali no ABC Paulista, nós temos 7 cidades. Certo. Em suma, que compõem aí essa parte. Fora o grande ABC, DMR e tal, mas ABCD são 7 cidades. Né? São Caetano está lá. É a menos populosa, pequenininha, mas bem organizada. Já ganhou vários prêmios, como qualidade de vida, renda per capita, essa coisa toda. São Caetano é um lugar maravilhoso, mas eu me criei em Santo André. Boa. Porque o meu pai, durante todo o período da vida, praticamente morou em Santo André. Eu nasci em São Caetano, assim como meu filho mais velho, mas fui criado em Santo André. Ou seja, o ABC é a minha origem. O ABC de modo geral. É lá a minha origem. E essa... A gente fala, pô, você tem uma entonação de voz, uma comunicação, uma dicção. Desde criança você já percebia esse lado, veio do seu pai? Como que surgiu essa... Como que surgiu isso? Não, eu acho que para a gente perceber, a gente precisa se conhecer por gente, para depois começar a ter uma noção e criar um espectro de comunicação. Mas você jogava bola, você não era o narrador do jogo da rua, não? Jogava. Era ruim pra caramba e fui narrar. Não é brincadeira. Mas você sabe o que eu jogava? Eu fui técnico no Brasil. Boa. Amador, depois passei até profissional. Mas eu também, eu era gandula. De suma importância, aliás. Sem o gandula, como é que a reposição de bola fica? E, aliás, lá no Brasil, o Filipão, me lembro, o Filipão que foi técnico do Palmeiras do Grêmio, ele usava os gandulas e treinava os caras. Repõe rápido, quando é pro adversário. Se a gente estiver ganhando, se segura. Tem toda uma história em torno disso. Mas assim, o futebol sempre teve em paralelo, envolvido na minha vida com a comunicação. Quando eu nasci, o meu pai já trabalhava com o Silvio Santos, já era um grande comunicador, né, Tiago? Isso. E eu nasci nesse ambiente já, desbravando junto com meu pai, que sempre foi muito atento em me colocar nessa condição, não sei se espontaneamente, se ele via em mim uma intenção que ele tinha de fazer com que o filho pudesse ser também um comunicador. Eu nunca parei para conversar isso com meu pai, mas o meu pai sempre me ensinou tudo. Exposto. Sim, e ele me levava com ele para a rádio e tudo mais. Eu até matava a aula, cara. Minha mãe ficava brava para poder acompanhar meu pai na rádio. Que legal. Então, assim, eu não sei por qual intuito. Então. Exato. Ele fazia. Ele falava a hora certa, e quando eu era criança, repita a hora certa e tal. Ele quebrava o protocolo profissional para poder me ensinar. Poxa, e eu sou grato a ele por tudo isso, cara. E assim, você me contou já nos bastidores da vida, e a gente conversando, que desde criança seu pai focou muito na entonação, na comunicação. Ele te passava vários exercícios. Não, ele exercia uma mentoria diária. Né? E independentemente da faixa etária. Não tinha essa. Eu estava falando aqui que ele fazia eu repetir a hora certa com os sons e sinais lá no rádio AM, que era assim. Hoje mudou bastante. E eu pegava sempre a deixa do meu pai. Ele me levava para palco também. O meu pai, além do palco ali com o Silvio Santos, nas gravações, ele fazia alguns comícios. Na época era muito famoso o modelo de comício. Sim. Né? Você se lembra disso? Prefeito, comícios vereador. Políticos, prefeito, vereador, governador, enfim. Até os comícios dos candidatos à presidência. Mas nesses comícios, onde ele viajava bastante, eu acompanhava. Ele subia lá no palco para falar com 50, 40 mil. Uau. Tinha comício que reunia a quantidade de pessoas São Paulo. por conta das atrações.
E eu entrava no palco com ele. E ele interagia comigo, cara. Ou seja, o meu pai, ele investiu nessa ideia de fazer com que o filho pudesse ser um comunicador. Eu repito, não sei por qual intuito, se era espontâneo, natural, porque o meu pai era muito espontâneo, ou se ele almejava lá na frente me oferecer essa condição para que eu pudesse desbravar um dia, talvez. Eu só sei que foi muito bom, maravilhoso, e eu sou grato a ele até hoje por isso. Eu tenho analisado muito isso hoje em dia. Você é pai, né? Então você sabe. O que a gente coloca na frente das crianças, eles são o quê? Uma esponjinha, eles vão absorvendo. Ah, com certeza. Ainda mais quando você admira, né, Tiago? Como no meu caso, eu era um admirador, confesso, do meu pai. Sempre fui. Lindo isso, né? E aí ele ia passando aquilo ali de uma forma orgânica. Exato. Você sabe que hoje, Tiagão, eu falo isso com a minha esposa, e também naturalmente, até os trejeitos, a forma, na maneira de lidar com as questões, na informalidade, o jeito de gesticular, naturalmente eu estou muito parecido com meu pai. Muito conectado, né? Incrível, rapaz. Ele já morreu há 16 anos. Sim, mas tem a parte que é a genética e a outra que é a natureza, né? Sim, Então a genética tá aí, a natureza da convivência também. Então, exato. Dizem que é 50-50. Pode ser percentualmente. 50 genética, 50 natureza. É verdade. Mas se você teve aquela convivência forte, aquela admiração, a natureza toma uma proporção maior em cima da genética. É verdade. A minha mãe olha e fala, meu Deus, você tá o seu pai escrito. Minha esposa fala a mesma coisa. Uma coisa boa. Que bom. Muito legal. E aí você sempre no Brasil, na rádio, na TV, fazendo esses trabalhos também durante a sua juventude. Sempre. E olha, eu estive nas mais variadas formas de produzir conteúdo. De poder. Você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: é diferente de você fazer algo em torno do entretenimento. Correto. Você partir por um caminho mais jornalístico e tal. E eu, graças a Deus, também por interferência, aí não só do meu pai, mas de muita gente com quem eu convivi, eu pude migrar para várias áreas da comunicação. O Silvio Santos deixava isso como ideia, meu pai falava sempre isso para mim, que nós precisávamos ser versáteis, certo, criar comunicações versáteis, não perdendo sua referência. E eu foquei muito nisso, de saber... Estava até falando aqui em off com o Matheus e com o Cauê, você estava também participando, atento aqui com a montagem do Serap, de que os vocabulários, eles devem ser construídos com respeito àquilo que você utiliza para se comunicar naquilo ali. Hoje eu estou com você. Naquele ecossistema. Exatamente, no ecossistema, que é uma palavra que está em voga, e é muito importante isso. Mas é verdade. E aí você cria o seu modelo de se comunicar com... Não vou dizer bolha, não, pelo amor de Deus, porque isso aí hoje está gerando mas até... é bolha. Mas pô. Acaba sendo. Porque hoje em dia não pode falar nada que já se vira politiza. mimizento do caramba. Mas é a bolha. Eu comecei na indústria financeira. Quando eu estava na Tufts University em 2003 e foi para ir para a indústria financeira, o meu mentor me sugeriu que eu comprasse um livro de MBA. Falou, olha, estuda o mercado de capital. Como que uma empresa começa... como que ela até o processo dela levantar capital e ser listada na bolsa, depois do CEO fazer cagada e ser comprado por um fundo de private equity, e depois dela ser recomprada de volta por um concorrente. Então, esse vocabulário da indústria do mercado de capital, quando eu comecei a fazer entrevista, eu já conhecia ele. Sim. Eu já sentava com um cara e falava, tô sentado com o Lombardi, o cara é de Distress Capital. Legal, eu já sabia que Distress Capital ia falar de margens de empresa, por que a empresa estava naquela situação, qual o mercado, o que o CEO fez, pum. É isso. Então, a importância para você, empresário brasileiro, ou qualquer empresário, na verdade, ter esse conhecimento que o Lombardi falou aqui, é essa aqui, ó. Quando você conhece o vocabulário da bolha, porque é da bolha, a piadinha interna só é ruim para quem tá de fora. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Piadinha interna só é ruim para quem tá de fora. Porque aí você tem uma ótica distante do que está sendo colocado e do que foi preparado, e aí você cria piadas. Mas quando você está envolvido, você acabou de dizer, por uma finalidade você teve que se comunicar. Correto. Você se preparou para isso. Pra isso. Você já está dentro da bolha. E a comunicação é tudo nesse caminho. Tudo. Eu não cheguei aonde eu cheguei no conselho da divisão de seguros sem ter o vocabulário de seguros, que é perfeito, bem diferente do mercado financeiro. E aí eu acho legal porque contar história verídica já é, de certa forma, uma fonte de aprendizado ao natural. Você concorda?
O Thiago, por exemplo, quando eu conheci, eu não sabia das várias facetas do Thiago. Eu conheci o Thiago fazendo boletim econômico na televisão, se preparando para aquilo, lembra? Na HIT. Eu era analista econômico do Ned Davis Research e cobri o Jorge Soros na época. Então, aí, dessa cobertura ao Soros, que é um grande nome hoje, ele foi para a HIT se comunicar com a comunidade brasileira. Que eu queria criar um quadro de econômico. Claro. E eu já te falei isso aí já, não sei se você se lembra. Você tem boa memória, não tem? Sim. Eu falei, o Thiago é um cara que consegue, sem dúvida, distribuir bem essa questão para quem ele está falando e envolver vários vocabulários com precisão. Porque todo mundo fala, até papagaio. Mas, e também não é falar com total propriedade, mas saber o que está falando, né, gente? Eu acho que esse é o ponto. Hoje, a gente tem um mundo, Lombardi, que você inventa uma história e sai contando ela. Uhum. Ou você cria uma história que vale a pena ser contada. E o público lá fora, ele não sabe discernir entre a história que é factual e a história que foi inventada. Criada, Porque antigamente o canal de comunicação ele tinha uma responsabilidade, então ele vetava muito isso. Uhum. Com a democratização dos canais de comunicação, surgiu esses atores que levam muita coisa de uma forma distorcida para a massa. É verdade. E no mundo de comunicação, eu e você na bancada, a gente fala muito sobre isso, a responsabilidade que nós temos com a nossa voz. Que aí é do nosso intelecto. Correto. Aí ultrapassa, se sobrepõe aquela questão técnica de saber falar, como você disse, criando ou contando uma história real. Aí é o teu intelecto. Se você não cuidar disso, você está passando uma mensagem completamente torta. E tem muita desviada. gente que se sente ok com isso. Certo. Para ganhar nome, segmento, conhecimento e faturamento. E me parece que hoje a exigência para que não seja assim, hoje ela diminuiu muito, né? Sim. Caiu bastante. Parece ser mais compreensivo por parte de quem... Peraí, esse cara está contando a história... tudo bem, é o que você falou, tá tudo bem. Assim, mas lógico, não sei se a gente chega num período de reversão para a média... hoje é onde você vê que a população também está cansada. Pois é. Eu acho que nessa última década, a população sim não sabia... acho que essa evolução da mídia social de 2010 a 2020, aí veio a pandemia e ela acelerou o desenvolvimento intelectual de muita gente que ficou à toa em casa e teve que aprender a usar um Zoom, e teve que aprender a trabalhar remoto, e teve que aprender a usar ferramentas que... Se você falasse, um cara de 65 anos ia ser resistente àquilo. Mas a pandemia forçou essa pessoa a se comunicar de uma forma diferente. É verdade. E eles começaram a olhar para o mundo de forma diferente. Então, eu sinto que 2025, depois de 15 anos da evolução de Facebook, de mídia social, de WhatsApp, pode ter uma reversão para a média. E a gente vê isso no engajamento da mídia social. Nos últimos 2 anos caiu. Então... E o pessoal está voltando a consumir mais as empresas de comunicação mainstream, né, de um modo geral. Isso. De fato. Eu acho que tudo que é pueril tem um prazo de validade. É a minha concepção. Posso ser retógrafo, Thiago, não sei. Mas acaba se exaurindo. O pessoal acaba partindo para um lado mais sólido para poder até trocar. É o honeymoon, né? Aprender. A gente fala o período de honeymoon. Honeymoon. O período de honeymoon, aquele ali o honeymoon foi legal, e acho que o honeymoon de mídia social, ele chegou a um ponto de inflexão. Em cálculos, a gente fala muito de pontos de inflexão. O ponto de inflexão é na curva ali, quando não cresce na mesma velocidade que crescia, e vai chegando ali no pique, e ele vai voltar para uma reversão para a média. É o que eu tenho visto. E aí volta o ponto de você estar sempre prestando atenção nesses trends. Como comunicador, como empresário. Porque hoje o empresário ele tem uma responsabilidade de ser a cara da empresa. Não tem como desconectar o CEO da empresa. Verdade. Um ótimo exemplo hoje, tá? Dia 19 de dezembro de 2024, nos últimos 30 dias, o CEO de uma das maiores empresas de plano de saúde dos Estados Unidos e do mundo foi assassinado em Nova York. Tem como desconectar uma figura política de uma empresa? Uma figura executiva de uma empresa? Não tem. Não tem, de fato. Não tem mesmo. Você falou sobre inflexões, e interessante agora trazendo um pouquinho dessa questão da comunicação. É uma comparação válida.
Na comunicação existe um tom para você falar que chama inflexão ascendente. Isso. Quando você até chega a cantar falando. A fala cantada. E quando você precisa trazer a inflexão descendente, para você fechar uma frase no ar e tal, você passa um pouquinho mais de sobriedade, de credibilidade. Assim como nessa questão da inflexão. Quando você está lá, tá em cima, ok, depois você vai ter que baixar e você vai ter que dar aquele tom, a tonalidade da estabilidade, né, no que você está falando. Tem muito a ver na comunicação também. Eu vou te dar um exemplo aqui. Manda. Eu estou falando com você, tô lá em cima. Daqui a pouco o meu ouvinte, o meu telespectador, ele precisa de uma inflexão descendente para desfecho. Porque senão o meu tom fica muito aberto e minha comunicação não termina bem. Isso. Entendeu? E na entrevista da contratação, aquele colaborador que você realmente quer trazer ele para a equipe, você tem que comunicar de uma forma o quê? Positiva, engajada, vender a ideia, vender a empresa, porque muito empresário fala, tá difícil de contratar pessoas para trabalhar comigo. Eu não tenho esse problema, sabia, Lombardi? Né? Não tenho. Você se comunica de uma forma fácil, ágil, né? Isso facilita. Porque é isso. Eu tenho uma gama de currículos e pessoas, eles não buscam, Lombardi. A gente tem a rádio ali, você sabe disso. As pessoas não buscam emprego. Elas buscam propósitos. E o empresário, independente... Sobretudo hoje em dia. Se o empresário não consegue comunicar o propósito da empresa dele, a missão dele, é clara e definida, com um tom de voz correto... Porque eu vou chegar para você, Lombardi, imagina, a gente tá ali, né? Né? Essa vaga aqui, pago $25 a hora, trabalho é esse. Conta um pouquinho da sua história aí, Lombardi. Você está comunicando, o problema é que você não avança. Você não esmiuça, não traz aquela abrangência, né? Certo? É verdade. Claro. Atuamos na área de limpeza comercial no centro de Boston, trabalhando com os prédios mais elegantes e finos. E eu já estou aqui. Certo? A gente é uma equipe conectada espiritualmente, temos reuniões semanais e diárias para entender o que vai acontecer. Eu já estou construindo aqui, enquanto isso. Qual que é o seu sonho? Por que você veio para a América? Sério, legal. Essa empresa vai ser o conduíte para realizar o seu sonho. Eu quero te ajudar a chegar lá. E, para começar, até você ter a proficiência e conseguir agregar valor para o nosso projeto, para a nossa missão, conhecer as paradas, é $25 a hora. O que você acha, Lombardi? Tá dentro? Bom, você já acabou de me dizer que esses 25 é para que eu conheça e comece. Eu já estou imaginando. Você está imaginando que vai vir uma coisa lá na frente. Então, o empresário que não aprende a comunicar, ele é crucificado pela concorrência. O mercado hoje exige muito mais, sempre teve competitivo, mas hoje ele exige muito mais dessa interação. Isso é fato. Que você... Até assim, por conta das redes sociais. Sim. Olha só, o que a gente está fazendo aqui hoje, há 15 anos atrás, não era tão possível. Na verdade era, mas eu não escutei um professor, viu? O Jack Derby, há 10 anos atrás, ele e o David Meerman Scott, aquele outro livro ali, mandava eu blogar. É muito bom. Cara, se eu tivesse escutado esses caras, eu ia ser um dos primeiros blogueiros que existiam. Eles são vanguardistas, né? Mas é tudo a sua época, porque para você também compreender, é preciso estar num nível de entendimento, de compreensão. É tudo a sua época, penso eu, que é normal. Deixa eu te falar. Curso. Você formou? Sim. Em quê? Rádio, TV e jornalismo. Boa. Rádio, TV e jornalismo. Qual que é o maior insight que hoje, com esses anos de América que você já está aqui, de comunidade, porque é interessante, né? A gente tem que falar de comunidade, e não é uma comunidade pequena, não. 600 mil brasileiros aqui em Massachusetts, olha lá. Se você pudesse dar um conselho, uma carta, vamos imaginar que você vai escrever uma carta de 300 palavras para um empresário brasileiro, qual que era o conselho que você daria para ele relacionado à comunicação, olhando para aquela câmera ali? Olha, o primeiro desses 300, nós não vamos conseguir trazer todos eles 300 hoje. palavrinhas. Mas eu diria que é não perder a essência da sua língua originária. Boa. Por quê?
As demais são fundamentais, mas como complemento. Boa. Você não pode perder a sua língua de alfabetização para se aprimorar em outra e perder sua essência. Acho que esse é o principal ponto que eu traria já de cara. Aculturação, que eu dou o nome para isso. É a aculturação, sim. Não assimilação, aculturação. Porque assimilar, você esquece a sua língua, você esquece os seus E aí é modos. um grande problema. É um grande problema. Primeiro capítulo do meu livro, que vai sair agora em maio, eu falo um capítulo inteiro sobre isso aí. Concordo. Não é verdade? 100%. Você sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa, Tiago. É tão bom, e são pouquíssimos, quando você conversa com uma pessoa que vem de onde você surgiu, do seu país. A pessoa, ela está bem sucedida aqui. Sim. Independentemente do nível de inglês dela, ela conseguiu vencer também com o seu inglês raso ou qualificadíssimo, mas ela não perdeu a origem da sua própria língua. Isso. Aí ela não fica titubeante quando ela vai... Porque ninguém... Veja só, eu e você. Você fala um inglês fluente. Sim. O meu inglês perto do seu, pelo amor de Deus, é série A e série B. Mas quando nós conversamos em qual língua? Pô, em português. Em português. Como é que nós vamos ficar no nós vai, nós fumo o tempo todo? É difícil. É ruim. E aí você acha que, por conta da sua limitação por dividir algumas línguas, tá tudo bem você falar na sua língua de origem incorretamente. Não tá legal. Não está. Então esse seria o meu primeiro conselho. Eu concordo demais com você. É mesmo? Assim, eu não sei se eu estou sendo pedante, pelo amor de Deus, mas eu levei isso em consideração. Não, Thiago. não é. É porque, o meu vocabulário na rádio, você já percebeu isso. Eu trago o meu vocabulário português, para um nível interior de Goiás. Porque o meu consumidor ideal, o meu público, comunica desse jeito. Sim. Se eu comunicar de uma forma intelectual avançada, que é o que eu fazia em São Paulo, no Morgan Stanley... Você não vai chegar. O cara vai olhar pra mim e falar assim, eu não vou conversar com esse cara. Exatamente. Esse cara tá muito acima de mim. Você criou o seu mundinho ali. E aí você vai se comunicar com quem? Eu vou criar com qual bolha? Por quê? Perfeito. Esse insight, ele é fundamental. E aí você para e pensa, o cara se comunica do mesmo jeito dentro do Mineirão, dentro do Cheesecake Factory ou dentro de uma churrascaria da Morton's. Sim. E não é a mesma coisa. Não. Aí são os vocabulários diversos que você precisa utilizar. Eu aqui falo com o torcedor, através do futebol que a gente transmite, com o politizado, através do debate que você participa. Trago um linguajar mais simples para falar com quase todos, mas eu não preciso falar errado para que eu chegue em todos eles. Não. Porque uma coisa é você chegar no Mineirão e conversar e tal, você trazer poucas palavras para se comunicar. Depois, lá num outro ambiente, em Harvard, que nós já frequentamos e tal, aumentar um pouquinho. Eu não quero dizer que você deva falar com muitas palavras ou poucas palavras com todo mundo. Eu estou dizendo que não é legal comunicar incorretamente. Concordo. Falar errado e valorizar isso não é legal. Concordo. Olha, recentemente eu passei por uma experiência assim, vi alguém no palco, em português, local, e é admirável que a pessoa chegou no nível empresarial, econômico e financeiro, só que ao mesmo tempo é vergonhoso o nível da comunicação. Pois é. Porque você não deixa de ser uma representação né, daquilo tudo que você construiu. E aí, eu entendo, a minha avó perdeu um olho para glaucoma, está perdendo o outro também, já está com 75 anos de idade, indo para 76. Então, assim, é algo que eu não espero que a minha avó vai evoluir nisso. Minha avó tem uma 4ª série, mas ela fala de margens muito bem. Mas para aquela pessoa jovem, entre os seus 40, que se reside aqui e que não preocupa com isso, simplesmente com o que ele tem na conta, não tem problema. Agora, não reclame quando você não consegue passar de fase. É isso. Tá tudo em bem. suma, é isso aí. Se você quer continuar onde você está, perfeito. Não mude. Se você quer evoluir para um ambiente melhor, porque agora a sua condição financeira ela é melhor, bem, tá na hora. É verdade. Tá na hora de contratar um coach de comunicação. Você sabe, a gente tem um sócio, né? Eu tenho um sócio no projeto, o Richard, que provavelmente vai assistir esse podcast. Uma das primeiras coisas que eu contratei pro Richard foi um coach de comunicação. No Brasil. Certo. E agora, um dos motivos que a gente está aqui hoje, a gente falando da necessidade de ter um coach de comunicação aqui com conhecimento cultural.
Porque não adianta um coach de comunicação do Brasil que não entende as diferenças culturais e as nuances daqui. Aí é o detalhe principal. Aí é o detalhe. Isso aí faz toda a diferença. Eu também não quero dizer com isso que nós devemos estacionar na nossa língua vivendo na América. Muito pelo contrário. Não. Se você não beber dessa fonte, você não consegue ficar aqui. Não consegue. A questão é só você mensurar esse equilíbrio. Porque tem muita gente que diz, até como um dogma, um tabu, sei lá, você tem que vir para cá e se desligar totalmente do Brasil. Discordo. Não concordo. Não. Eu também discordo. Não é assim. Não. Por exemplo, eu trabalho na nossa rádio. Nós hoje temos 4 emissoras e somos de uma rede de comunicação onde tem quem produz o conteúdo, que é a rádio, e o ouvinte. Certo. Necessariamente todos brasileiros. Escapa ali um ou outro Cabo-verdiano, cabo-verdiano, mas é muito pouco. E aí, como é que eu vou desenvolver uma comunicação sadia, legal, no dia a dia com essa pessoa, se eu abandonei a minha origem e estou só no inglês? Eu também não posso ficar só na minha origem, porque senão, como é que eu vou viver nos Estados Unidos? Então, essa linha é muito tênue e esse equilíbrio se faz necessário. Eu acho que nós já passamos das 300 palavras, inclusive iniciais. Não, a gente ficou só nessa parte da culturação. E assim, poucas vezes eu falei isso, viu? Até obrigado por você perguntar, Sim. porque poucas vezes. É uma visão que eu tenho, eu pratico ela diariamente. É bom estar falando isso aí eu concordo com você. E eu vou além na língua nativa do país que nos aceitou, né? Os Estados Unidos, por exemplo, aí, né? Aqui, eu sinto que o brasileiro ele começa a estudar inglês e aí a gente parte para a comunicação na língua americana. E ele não dedica o tempo necessário para se tornar proficiente nisso. Vou te dar um exemplo, tá? Regra de 10 mil horas. Se você precisa de 10 mil horas para se tornar proficiente em qualquer coisa, nesse caso, língua inglesa, e você dedicar 2 horas por semana, você vai para o curso, vai lá e volta e não faz tarefa de casa, só consome conteúdo em português, você vai demorar 98 anos estudando 2 horas por semana para chegar lá. Pô, até lá você já está enterrado. Verdade. Vamos supor que você vai dedicar 4 horas por semana. 4 horas por semana, isso já vai cair para 48 anos. Talvez dá tempo ainda. Mas se você dedicar 8 horas por semana, já caiu para 25 anos. Já melhorou. O que significa isso? Você vai fazer suas 4 horas de aula, você vai estudar, você vai escutar a rádio NPR, você vai consumir um filme em inglês, você vai, às vezes, residir em um quarto com um americano, não residir em um quarto, dividir uma casa com um americano para que você possa estar imersido naquela... Uma imersão, you're like fully immersed. Imerso. Right? Imerso na língua. Então, se você pega agora e traz isso para 40 horas por semana, o que eu falo para a minha equipe? Eu falo, olha, é o seguinte, aqui dentro da empresa, bota a porra do capacete que vai rolar paulada. É pauleira. Por quê? Você vai trabalhar 8 horas por dia e as outras 8 horas você vai ter que estudar, fora do seu horário. Se a pessoa faz isso do meu lado por 365 dias no ano, por 5 anos, ela se tornou 150% capacitada naquilo. Que seja a língua, que seja comunicação, que seja marketing. Desde quando eu caí para dentro de comunicação, esse livro, o cara do FBI, Chris Voss, Negocie como a sua vida dependesse nisso. Comunicação. Olha o fato desse livro, vai bugar a sua cabeça e você também que está acompanhando a gente. Todos os casos de negociação que envolvia vida e morte do FBI, o negociador perdeu a vida das pessoas que ele estava negociando por técnica ou comunicação? Comunicação. Todos tinham a mesma técnica, o mesmo treinamento, mas não tinha comunicação. A mesma comunicação, exato. Que é loucura isso, né? A teoria e a prática. Isso. É mais ou menos ali caminhando para o mesmo lado. É verdade. E assim, então, quando a gente parte para essa premissa, você entende que você não só tem que comunicar bem, você tem que Dá o recado, além de tudo. Não é só falar. Exato. Um dos maiores desafios que eu tive para que pudesse prevalecer isso que você falou foi o futebol. Boa. A comunicação através do futebol. Vou te explicar. Narrar jogo. Isso, na verdade, cara, é uma... Parece tão fácil.
Só passou a bola pra direita. Pois é. Isso faz parte de uma magia, até porque eu me tornei narrador aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil eu sempre militei na área, mas era comentarista. Certo. Poucas vezes repórter. Você sabe que eu tenho meu melhor amigo, que é o Conrado, você sabe Sim. disso. Um grande repórter. Certo. E eu era modestamente um comentarista que passava o recado. E aqui nós nos tornamos narradores, tanto eu quanto o Conca. Hoje nós trabalhamos juntos e tal, e ele está na ESPN, narra tudo, e eu acabei também narrando muitas coisas. Mas algo que nós tínhamos já como gatilho lá no Brasil, mas que nós fomos exercitar e praticar aqui. Por uma questão de contingência, mas... E isso foi extremamente desafiador para ter um complemento, sabe, Thiago? Porque assim, poxa, fluidez nessa área, nessa aqui, legal e tal, vem lá do berço do meu pai. Mas o futebol para narrar, aí é mágico, cara. Aí se torna mágico, especial, acalentador. Eu não sei nem como te explicar isso. É inacreditável. É uma chave que vira? Como que é? O que acontece? Então, vira. Como todas as chaves precisam ser viradas para comunicação. Mas a chave do Mas futebol... o que é diferente do comentador e do narrador? Do comentarista e do narrador. O narrador, Tiagão, o narrador... Commentator and narrator. Não, isso confunde. Like, exato. É normal. Não, tá tudo bem, não tem problema. O problema não é errar, o problema é você cometer, de repente, ali aquele deslize e não fazer eu penso, é a bizarro correção. Eu é normal, penso cara. em inglês e falo em português, sabia disso? Sim, Bizarro. sei disso. Eu não faço isso tanto porque eu não tenho o mesmo conhecimento que você tem no inglês. Mas eu vim muito novo, né? Exato, e você é nascido aqui. Mas explica... Nascido não, não, você... eu vim pra cá com 13, você veio muito cedo, é verdade. Vou te explicar. Futebol você tem que dar velocidade, você tem que conseguir dosar. Quando o cara sai da defesa, do campo de defesa, para passar pelo meio campo, você vai subindo. Olha a transição. Olha a transição e aí vem a inflexão. Né? Ascendente, descendente, dentro da comunicação, numa linguagem, no vocabulário de futebol, cara, que é bem específico. Embora o futebol una classes, A, B e C, é uma das poucas coisas que une classes. Você sabe disso. É o futebol. Mas você está lá, dentro daquele vocabulário do torcedor e tal, sai da defesa, vem para o meio campo, chegou no ataque e tal, e na hora do gol? Pô, explodiu. Eu narrei um gol do Messi, que foi o único gol narrado em português na estreia dele, e repercutiu, viralizou, me sinto privilegiado por isso. Cara, ali eu estava em total êxtase, mas eu já tinha preparado um texto, na hora eu me envolvi com a emoção do lance. O Messi na América, pô, eu sou o único em português fazendo isso, preciso passar esse recado, o máximo que eu puder para descrever legal esse lance. Olha tudo que se cria em torno disso, Thiago. E ali você fica, cara, em êxtase. É uma coisa impressionante, você não pode perder, por isso que eu falo. O maior desafio, aquele que foi, assim, arrebatador, foi o da narração. Da narração para você. Para essa evolução de comentarista para narrador, qual foi a maior dificuldade que você teve? É de você dar menos ou nada de opinião e só descrever o lance. Pô, isso aí é um desafio, é uma coisa interessante. Sabe por quê, Thiago? Você está a vida inteira trazendo análise para formar uma opinião. Tá? Você tem que se preparar para tal. Correto. Pelo amor de Deus, você está formando a opinião. Correto. Aí depois você vai se preparar. Político. Exatamente, você vai se preparar para trazer o fato, para narrar, para relatar o fato. Você muda completamente a chave. Completamente a chave. Eu tinha olhado por esse ângulo. Pois é. Você fala, o cara comenta, é igual você pegar o Tom Brady. Isso, jogador para comentarista. O Tom Brady vai ter que fazer análise que sempre fizeram dele. Correto. Para tornar um GOAT daquilo que ele fazia, claro, em campo. Eu tenho acompanhado. E ele tá bem, cara. Tá ele tá bem, ele tá indo muito bem, porque ele já tem toda a história envolvendo como jogador. Não, e ele é um cara muito dedicado. Dedicadíssimo em tudo que faz. Isso é impressionante, cara. E volta aí às 10 mil horas, né? Ele só não foi, talvez, tão dedicado no casamento, por isso que ele perdeu a Gisele, né? Apenas uma opinião. Apenas opinião. Naquele dia que ela descobriu que ela tem outro filho, ele deu uma surtada ao vivo, né? Você viu? Pois então. Mas acho que ali acho que caiu uma ficha e falou, pô, cara, eu sempre fui dedicado, mas não deveria ter me dedicado mais. Tanto, ele até falou isso, né? O casamento. Falou. Enfim, só uma parte aqui. Mas é complexo, né? E volta ao ponto. O que eu quero da vida? Sim.
Eu acho que ele conseguiu alcançar o que ele queria da vida profissional. Perfeitamente. Então aí vem... Eu bato muito essa tecla hoje com os meus alunos. Aí a gente tem um exercício de 5 anos quebrado por 10 áreas da vida, para que você possa ter essa clareza, o que eu quero da vida. Sim. Então, quando a gente está falando aqui de comunicação, e você falou mais cedo, né, de uma das necessidades da pessoa não deixar a língua nativa de uma forma sofisticada, ou média, nem tão sofisticada. Sim, assim, sim. mediano, né, nível mediano, é aquela questão que a pessoa espera da vida. Porque, às vezes, eu vejo que a frustração do empresário brasileiro, imigrante, vem de um desalinhamento de expectativas e ações. Eu quero chegar aqui, mas eu faço ao contrário. É meio esquizofrênico. Eu faço mais disso, tá me fazendo mal, e eu faço mais do que me faz mal. Definição de esquizofrênia de uma forma ou outra. Né? Então, assim, quando a gente propõe essa hipótese que eu quis trazer você aqui para falar, eu quero deixar agora uma reflexão para você que está acompanhando a gente aqui. Você já se gravou alguma vez quando você vai palestrar e você foi no palco? Perfeito. E você já se assistiu depois? Isso mesmo, pega o vídeo na íntegra. Assiste o vídeo. Como que você se sentiu depois de assistir o vídeo? Deixa um comentário nesse né? Normalmente a pessoa não gosta de se ouvir e de se ver. Mas é preciso fazer isso. 100%. Sempre. Sempre. Até para que você vá consertando aquilo que não está legal. Isso. Para que você consiga entender aquilo que os outros falam sobre a sua performance. Isso aí. Falando e atuando. Isso é fundamental, Thiago. Esse é o primeiro passo que eu quero sugerir para você. O segundo é, se você é empresário, você atende clientes no seu celular, compra um número de telefone nas nuvens que grava a ligação para quando o cliente te ligar e gravar a sua ligação e usar a inteligência artificial hoje em dia para analisar o seu tom de voz, o seu vocabulário e te dar feedback. É isso. Será que você está conversando com seus clientes de uma forma agressiva? Será que você está usando a palavra F mais do que deveria? Será que você está usando... Ou será que você não está muito desleixado nessa comunicação, sendo muito monossilábico? Isso. Não é? Em inglês mesmo. Aí você está lá, do you know what I mean? Que desgrama de araminha é esse que eu estou falando? Não, mas assim, começa a se monitorar. E hoje a gente tem tantas partes tecnológicas que buga a cabeça. Você sabe o que agora a gente vai introduzir em uma das nossas empresas? Aqui, ó. Aqui, atrás desse telefone, acho que caiu. O cloud caiu em algum lugar. A gente tem uma parte... Ah, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo? Caiu ele aí, né? Isso aqui é inteligência artificial. Isso aqui é uma parte de inteligência artificial que grava a nossa conversa, certo? Então ele grava a nossa conversa aqui. Enquanto ele grava a nossa conversa, ele transcreve ela e ele cria um modelo mental, um mapa mental de toda a conversa. Inacreditável. Você pega a comunicação e você leva ela para outro nível. Então, como empresário brasileiro hoje, você consegue monitorar as ligações com o seu cliente, pegar isso, sentar com um coach igual o Lombardi, que tem muita experiência, fala, Lombardi, cara, me dá uma aula, por favor. Olha o que eu estou fazendo nessas ligações, assiste esse vídeo aqui comigo aqui. Aonde eu posso melhorar? É ter a humildade, né, Lombardi, de você chegar e falar assim, poxa, quando eu gravo com você, por exemplo, às vezes chega no final de uma gravação, você fala assim, fecha aqui com esse tom de voz. Lomba, então quando eu estou gravando contigo, você é um grande mentor para mim. Você me ajuda muito nessa parte da entonação. Eu vou fechar ali aquela sequência, você, fecha assim, abre assim. E eu sou uma esponjinha ali do seu lado, ali absorvendo esse conhecimento e aplico ele fora dali também. Que legal. Então, eu falo assim, pro empresário que está acompanhando a gente aí, então a gente deu esses primeiros insights. Número 1, assista o seu vídeo. Número 2, tenta gravar suas ligações, escute a sua voz. E número 3,
Pega um profissional que já tem experiência e revisa essas ineficiências. É porque ali, quando você consegue matar no ninho qualquer questão aí que você precisa evoluir e melhorar, é mais fácil, você não fica procrastinando, você um detalhezinho fica, pronto, você não erra mais naquele ponto da comunicação. Correto. Então é importante ter essa dinâmica, a rapidez. Eu acho que o que eu não sei é o que me machuca, né, Lombardi? E o que eu acho que eu sei me machuca mais ainda. Porque na hora que você coloca aquele eu acho que eu sei, meia informação é pior do que não ter informação. É uma conduta que atrapalha no entendimento. Sim. Sem dúvida. Lembrei um evento que estávamos juntos, no qual o Imigrante Rico Educação era o host, e todo mundo tinha um tempo específico de fazer uma introdução. Lembro-me. E um comunicador roubou o microfone, foi lá na frente e passou por cima da regra e acabou criando um desconforto. O ambiente foi hostil, porque ele distorceu totalmente aquele modelo. E foi criado. E é importante isso. Às vezes a gente entender aonde eu estou, quem é o meu público, o que eu posso fazer, quais são as minhas limitações, o que eu espero atingir com o que eu irei falar. Porque muitas vezes as pessoas hoje, por causa de mídia social e várias outras coisas, tá? A pessoa pega um microfone. Já percebeu que muitas vezes hoje a pessoa pega o microfone, pega o microfone aqui e tal, só porque ela tem um microfone, uma câmera e acesso, ela sai abrindo a boca? A questão das redes sociais e dos aparelhos hoje, que são tecnologicamente excelentes, ela fomenta isso, essa questão de você ter um aparelho bom na mão e também essa facilidade para se expressar em qualquer canal. Mas não necessariamente que isso seja uma boa comunicação. Não. Por exemplo, temos... Normalmente não é. Não. E eu tenho um convite para fazer para quem vai assistir a nesse canal. Eu gostaria que você aí tivesse a oportunidade que eu tenho de ter acesso ao Lombardi. Poxa, legal. Sério, Obrigado. porque me enriqueceu. É mesmo, Thiago? Olha, esses últimos, acho que o quê? 7 anos. Vou te falar aqui agora, acho que 7 anos de jornada. Eu comecei em 2016 para 2017, quando eu saí do Ned Davis Research. Eu trabalhava com esse cara aqui, ó. Ned, esse livrinho aí, ó. Lê aí pro pessoal o que tá escrito aqui na lateral dele aqui, ó. Uau. Being right? Being right, making money. Or making Or money. making money. O Ned é um Perdão, cara mas que a minha influenciou vista já muito. tá debilitada. Um cara que influenciou muito a minha vida. Ele fala aí, ó. Você pode aqui, estar certo ou você quer fazer dinheiro. Ou quer fazer dinheiro. E esse é um ponto crucial. Muito. Que aí vem a humildade intelectual. Isso aqui foi um dos meus mentores. Legal. Então, em 2016, eu comecei a sair de uma jornada de analista financeiro. Eu conversava com, sabe aquele show Billions? O Bilhões? Sim. Então, o Axelrod é o Stephen Cohen. Era meu cliente, SAC Capital. O Stephen Cohen? É? Era meu cliente. Legal. Stephen Cohen, todos os traders deles, eu cobri esses caras lá. É, muito bom. Então eu saí de um mundo em Nova York, em Greenwich, Connecticut, e vim trabalhar com público imigrante. Wall Street. Completamente diferente. Lembra como eu me vestia? Laser, gravata. Adaptado para Wall Street, mercado financeiro. Minha comunicação visual era completamente diferente. Claro. E eu tive o luxo e oportunidade de encontrar você, de encontrar o Eliseu Caetano, Sim. de encontrar profissionais maravilhosos da comunicação que me shapearam. Uns causando estresse, não vou citar nomes. Outros me ajudando nessa jornada. E eu queria fazer o convite aí agora para você que está nos acompanhando, que gostou desse bate-papo, que gostou dessa interação, que você possa ter essa oportunidade que eu tive de ter acesso ao Lombardi Júnior como mentor, professor. Poxa, de obrigado, comunicação aqui na Nova Inglaterra. Fico muito grato pela declaração que você deu. É sinônimo de que nós estamos no caminho certo, porque você conseguir influenciar uma pessoa Sim. que tem tamanha influência dentro de
um determinado modelo, que é esse da comunicação, vale mais para mim, sinceramente. É uma frase que meu pai utilizava muito e eu particularmente sou adepto disso. Vale mais do que dinheiro. Sim. E penso que seja essa uma extensão para que a gente possa conversar mais, porque a comunicação, quando você conversa, se relaciona, que é o nosso caso, eu nunca parei para te dar aula ou fazer mentoria disso, daquilo. Nós temos um convívio. Orgânico. É orgânico, totalmente orgânico. E claro que conversamos diariamente e também exercitamos isso profissionalmente na rádio. Aberto a essa mudança. Eu sento ali de frente com você, com o microfone, e observo a sua postura. Eu observo os seus pontos de debate, a sua integridade, até que ponto que você leva a sua opinião de uma forma construtiva. Legal. O que você compra de briga realmente que é relevante para você, mas que você não vende a sua alma para influenciar a opinião dos ouvintes que está do outro lado. Você fala assim, cara, tem poucas pessoas que eu falo, putz, esse cara é objetivo, ele é independente e ele é íntegro. É um dos caras, eu quero estar perto. Entendeu? Obrigado, Tiago. Na comunicação porque você sabe, é muito fácil da gente falar o que o público quer ouvir. É verdade. E a reciprocidade, ela existe no que diz respeito à sua versatilidade. O quanto você nos ensina dessa vida na América é por ser uma vida vivida e não falada. Você viveu. E eu sempre disse isso para você. Né? Então essa reciprocidade é muito legal. Sim. Que bom que a gente tem essa troca. E acho que é sobre isso. A população brasileira, nós aqui em Massachusetts, 2024, ano fechando, eu venho refletindo, eu quero aproveitar que esse aqui vai ser um dos últimos podcasts do ano. O próximo é com a nossa deputada Priscila, grande amiga amanhã. Opa, querida amiga e amiga de bancada, colega de bancada também, então admiração enorme. Pergunta que eu faço para você aqui hoje é o seguinte. 3 coisas em janeiro de 2024 positivas do Lombardi. Como que o Lombardi começou o ano? Em janeiro de 2024? No começo do ano. O ano vai fechando. Olha, a primeira coisa que eu faço, eu tenho o meu projeto de vida. Boa. Que eu apresento a Deus como primícia do ano. Sempre faço isso. E ali eu coloco na igreja que eu congrego, mediante a avaliação também da minha família, porque no meu projeto de vida, se não tiver a anuência da minha esposa, dos meus filhos, eu não posso prosseguir. A minha vida está completamente ligada à da minha família e principalmente a Deus. Então, em janeiro, eu comecei com esse projeto de vida, onde depois eu vou ali avaliando no meio do caminho se eu estou realmente de acordo com aquilo que eu pedi para Deus e, ao mesmo tempo, você vai recebendo suas bênçãos, você vai se encaixando. Falando, um pouquinho, não é isso que agrada ao Senhor, enfim. Esse foi o primeiro grande ato e eu pretendo fazer isso em 2025. Certo. Um outro ponto foi de controlar, pensar naquele momento que eu deveria controlar muito as minhas emoções para um ano que seria um divisor de águas, porque eu ia estar casando minha filha. Uau. E isso aconteceu. Sim. Você acompanhou uma boa parte disso. Para mim foi algo marcante na minha vida. E ali já havia um movimento, então eu falei, eu preciso me preparar para esse casamento. Eu foquei no meu projeto de vida, esse casamento da minha filha, minha casa se envolveu demais nesse aspecto. E também, Tiago, olha só, de dar um gás nas minhas finanças. Com algo que foi proposto, não vou dar detalhes aqui, mas dentro do meu emprego, da rádio, para que eu pudesse melhorar, fazer um upgrade, e aí eu também me dediquei muito nisso. E você, e olha só, eu posso contar aqui? Por favor. Algo que ocorreu no fim do ano passado. Eu tive numa reunião, foi no começo do ano, como desenvolvimento desse projeto. Tive com esse amigo aqui, sentado num restaurante. Olha só, naquele dia eu estava comemorando alguma coisa com a minha esposa. Eu saí de um jantar, você estava numa reunião. Isso. Né? Onde você estava com a Priscila, uma amiga que é dona do uma mentorada. Isso. Você estava naquele momento ali, num momento importante, né? E nós não deixamos para o dia seguinte. Não. Eu para a conclusão de um projeto e você para
Para a sua também. Pra continuidade, sim, continuidade daquilo que... A gente se reuniu 10h30 da noite. 10h30 da noite começamos. Eu tinha saído do jantar com a minha esposa. Eu tava e terminando você a terminando a mentoria. E nós emendamos ali. É isso aí. Para continuidade e conclusão desses projetos respectivos, meu e do Tiago. Olha só que legal isso. Adulto faz o que precisa, né? Criança faz o que quer. Faz o que quer. Boa. Então foram 3 pontos assim interessantes. Aí veio o quarto, que me pegou de surpresa: Brasil e Estados Unidos. Eu estava em Orlando, na cabine do Camping World Stadium, para narrar um jogo do Brasil contra os Estados Unidos, preparação para a Copa América. Certo. Você, patrocinador nosso no esporte, Thiago é um grande incentivador que nós temos aqui no nosso trabalho, no meu, falo especificamente. E na cabine eu estava com o Clebão, rapaz. O Clebão, zagueiro do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético. Clebão, um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar, um dos meus ídolos, inclusive eu falo isso para ele. Estava com o repórter da rádio. Meu filho me chama, eu já tinha entrado no ar, na jornada esportiva, lá do Camping World, Brasil e Estados Unidos, para narrar um jogo. Poxa, um momento importante. Meu filho mais velho, mora no Brasil, é advogado, deve estar nos assistindo agora, o Gabriel. O pai, ele normalmente não me interrompe. Falei, filho, eu estou no ar. E ele já, depois te chama. Então, mas naquele dia ele insistiu. Eu fiquei preocupado até. Não acontece. Passei a bola para o repórter. Eu preciso te falar rapidinho. Mostrou para mim o teste que ele fez com a minha nora, dizendo para mim que ele ia ser pai, cara. Que isso, casou um, e automaticamente virou avô. Eu seria vovô, rapaz. Aí eu levei isso aí para a jornada, porque a gente tem uma empatia muito grande com o nosso ouvinte. Falei, poxa, eu vou dividir esse momento aqui com o pessoal. E aí, Thiago, cara, aquilo para mim foi para fechar a conta. Muito embora legal. Outras coisas tivessem acontecido, e ainda vão acontecer porque não acabou o ano, mas foram pontos marcantes assim do meu 2024, não somente em janeiro. Eu trouxe para você janeiro e também nessa extensão aí no meio do ano. E aí a gente vai chegando aqui agora, né, nessa parte da conclusão do ano final, resumindo, né, essa parte, muito legal essa história. Eu brinco, quero voltar aqui um passo atrás. A vida é o que acontece enquanto estamos planejando. Olha só. O que aconteceu. E a gente também teve a surpresa boa da sua mãe, né, esse ano. Absolutamente. Para concluir dos meus filhos, meu filho mais velho que vai ser pai, e consequentemente me premiando com esse privilégio de poder ser avô, minha primeira netinha, a Helena, a minha filha que se casou e casou muito bem, meu genro é uma pessoa especial, é inglês, da Inglaterra, um menino de Deus, uma pessoa, família maravilhosa. Eu ganhei nisso tudo, eu tenho um filho do meio. Certo. Meu filho do meio, o que seria de diferente nesse caso? Ganhei, cara, um pouco mais de um amigo, que ele passou a ser mais amigo do que ele já era. Que legal. Pô, o meu mais velho tá casado, vai ser pai. Minha filha saiu de casa. Cara, eu tô tendo com o meu filho do meio... Uma conexão. Isso me arrepia totalmente, cara, assim... Eu tô tendo uma conexão, que eu sempre tive, tá? Certo. Mas assim, cara, parece que eu tô com um parceiro meu dentro de casa, um dos melhores amigos, que é o meu filho, do meio. A gente tá convivendo num lance diferente, porque sobrou ele na minha casa. Né? Agora ele tem o pai... E ele tem 26, Thiagão. Boa. Cara, eu tô assim indo ver jogo com meu filho... Olha como Deus proporciona cada coisa. Pô, minha filha casou, o meu filho vai ser pai, já estava casado. E o meu filho do meio se tornou mais meu amigo. Eu tô curtindo com o meu filho do meio de uma forma, cara. Ele não é mais criança, não, hein? Pelo amor de Deus, ele é mais velho até do que... Cara, tá tão legal isso, cara. Assim, uma fase maravilhosa. E além de tudo, podendo namorar também com a minha esposa de uma forma mais tranquila. Mas com o meu amigo lá, que é o meu filho do meio. Cara, a gente tá num nível assim de entrega. Pô, o negócio do Tigre, vamos ver jogo, tá, vamos almoçar. Cara, que coisa fantástica, Thiago. Se alinhou. Que coisa, cara. Aí vem a minha mãe, que foi acometida por um câncer. Enfim, isso mexeu demais, assim. Sim. Com toda a família. Nós nos levantamos em oração, família toda, pedindo para Deus um milagre naquele momento. Meu filho mais velho lá no Brasil acompanhando, porque ela está lá, né? Sim. E naquele momento nós identificamos que ela não poderia, acreditando já na vitória, que ela seria curada, mas que ela não poderia estar no casamento da neta. Olha só. E vim para cá, como ela sempre vem e tal, e em meio a tudo isso, a atenção de exames, etc.,
minha mãe com a minha tia, com a minha família lá, minha prima, aliás, agradecendo a eles, a todos da família, sabe? A esposa do meu primo, enfim, e o meu filho também, toda a família. E aí, de repente, você aqui nessa angústia, né, de ter recebido essa notícia, e poxa vida, Thiago, isso mexe, né? Eu imagino. Mas acreditando na vitória, entregando a Deus, só que você aqui, ó, trabalhando no dia a dia, compartilhando, e de repente você se depara com a notícia, num determinado dia, que você já sabia, porque você coloca diante de Deus esse propósito. Você tem que ter fé. Tem. E que ela foi curada. Amém. O dia dessa notícia, da conclusão, você estava perto de mim. Eu fico muito feliz de ter dividido isso com você, que é um grande cara, minha mãe um amigo passou pelo mesmo. E aí você me diz isso, minha mãe passou pelo mesmo. Tal. Falei, experiência compartilhada então, né, Tiagão? Poxa, aquilo 2024, que ano maravilhoso. Entre tantas campanhas de oração que nós fizemos, um dia eu estava com o Serginho Malandro, que eu pude rever nesse ano, ele até falou isso aí no podcast dele, lá, como é que chama mesmo? Papagaio Falante. Ele falou outro dia com o Décio Pitinini, que me reencontrou, até postei no meu Instagram isso aí. E eu saí dali, depois de ter reencontrado o Serginho Malandro, que há muito tempo eu não vi, um cara especial na minha vida por conta do meu pai e tal, que eu acabei conhecendo. Eu fui numa congregação, numa igreja que não é a minha, que eu frequento, mas porque tinha homens de Deus, fiz um pedido. E aí ali eu recebi uma palavra, rapaz, dizendo, olha, daqui a 3 dias alguém aqui, ou em 3 meses vai receber uma notícia e tal. Em 3 dias eu recebi essa informação. Eu até pude falar isso aí para o pastor, enfim. Ou seja, Deus é maravilhoso. Então, o meu ano, ele passa por essas metáforas aí, Thiago. Então, o Lombardi chega no final de 2024, concluído, avô. Pois é. Casou a pouco filha, mais magro, conectado, pouco mais magro. E dá-lhe injeção. Não tem problema em falar, não. Dá-lhe bom jarro, sou sedentário, tem que tomar injeção. Eu vou te levar ainda, pra o Thiago vai me levar ainda, eu tenho certeza. Tem esperança. Vou ligar pro seu moleque. Qual que é o nome do meio lá? O Daniel. Vou ligar pro Daniel. Eu e o Daniel, a gente vai te arrastar. Hoje ele tá mandando mesmo. Vou chamar o Daniel e falar, Daniel, a única forma, vamos arrastar teu pai. Boa, muito boa. Bom, cara. Cara, ó, eu gostei muito. Obrigado por dividir com a gente. Imagina, 2025 Thiago. é um ano promissor. Legal. E tem tanta coisa pra gente conversar sobre tecnicidade de comunicação. Por quê? Histórias que nós contamos de fatos, agregando ali a técnica e resultado. Eu acho que isso é muito mais importante. Ok, desafio público aqui. Vamos lá. Bora ligar pro Kiko. Bora pegar aquele espaço dele criar um clube de storytelling. Poxa, que é maravilhoso. Quarta-feira. Legal. 1, 2 vezes no mês. Legal. A gente vai lá para praticar e contar a história. Pronto. Pegar os empresários brasileiros aí e fazer o seguinte. Vamos fechado então. E aí, contando as histórias, as pessoas se identificam às vezes ou não. E aí é mais fácil de entender. Trabalho mesmo de diversão. Eu sei que você não bebe, mas lá tem a pinga do Kiko que é boa pra caramba. Os caras tomam as pingas, sobem no palco. Os caras contam história. Mais ou menos. Criar um clube de storytelling. Ainda nessa seara do que você está dizendo, ontem foi a nossa confraternização da equipe esportiva. E você sabe que eu e o Conca já estamos juntos desde o Brasil e tal. E nós começamos o Conca é espetacular. Eu sou suspeito em falar dele sobre todos os aspectos, né? E assim, nós estávamos contando um pouco das nossas histórias. Sim. Entrevistas e tal e tal. A rapaziada ficou ali, pô, que legal. O pessoal que trabalha com a gente, no dia a dia. Quem sabe. Mas algumas histórias acabaram trazendo ali para aquele momento elucidações e tal. Sim. Isso que é legal. E da forma que a história é contada. Porque todo mundo, você, aí tem uma história para ser contada. É verdade. E agora, contar ela do começo ao fim, com a entonação, com o fechamento. Exato. E trazer o público para ter essa história memorável, que as pessoas lembram o quê? Da história. Não lembra de como você falou, mas lembra, né? É verdade. Ali, o que foi falado. Muito bacana. Legal. Não, fechado. 2024, tá combinado. Podcasts. Combinado, bora sair. Vamos ligar pro Kiko aqui, ó. O cara Grande nem sabe, Kiko. a gente vai mandar pra ele. O Kiko é o colecionador de manga larga de Massachusetts. O manga larga tem uma outra definição que me foge agora, específica ali, é manga larga... Bom, enfim, sei que é especial. Agora só tem um detalhe. Eu vou fazer uma exigência. Manda. Eu vou poder
comendo Mineirão todo dia de storytelling e tal, não? Aí vai fechado. Ou não? Vambora, ou só vamos lá para fazer Não, a gente vai a palestra? Vai rolar o... então tá bom. Então tá fechado. Vai rolar o rodízio. Cara, obrigado Tiagão, mesmo. Prazer muito bom, imenso. cara. Fantástico. Muito obrigado, viu? A ideia do imigrante rico não é sobre dinheiro, você sabe disso. Verdade. E o que eu quero fazer aqui agora é a última pergunta que eu sempre faço no final desse podcast. Qual que é a definição de riqueza para o Lombardi? Olha, riqueza, sobretudo com prosperidade, que talvez seja a melhor definição. É você conseguir, diante da sua vida, hoje, para mim, a maior definição de riqueza, se aproximar dos ensinamentos das Sagradas Escrituras e de Deus. Porque pode ser muito supérfluo você falar assim, não, eu estou com Deus, Deus está na planta, Deus está na cadeira, tal. Não é verdade. A definição de riqueza é quando você passa por esse caminho sem deixar arranhões, mágoas. E olha que todo mundo está propenso a isso, tá? Infelizmente, nós temos mais propensão a erros do que a acertos. Mas quando você se define um seguidor de Cristo no exemplo, seguindo pessoas que têm Cristo e a palavra de Deus como exemplo de vida, e você vai evoluindo nisso, tudo melhora. Questão financeira, familiar, ambientação e profissionalismo. Hoje, para mim, o maior legado de você enriquecer, que no caso seria você progredir, seria exatamente isso, Tiago. Você ter a prática do ensinamento de Cristo, porque praticar, ser exemplo de Cristo não é fácil. Imagina. E ninguém vai conseguir. Mas você precisa se aprimorar ou tentar chegar perto disso. Sim. Aí você consegue evoluir. Para mim, o maior sinal de riqueza e de prosperidade. Boa. Hoje é o que, na verdade, fica como foco na minha vida. Conexão espiritual. Total. Capítulo do livro. Aí. Que sai em maio. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esse podcast não seria possível sem a Brise Seguro, sabia? Sempre. Corretora número 1 dos brasileiros aqui na terra do Tio Sam. A BRZ agora é Brise. Agora é Brise. Casa com consórcios também. Os meninos ali fazendo um trabalho sensacional para você que pensa em investir no Brasil, não pode ficar fora. Consórcio Casa com. E agora, em breve, para vocês, a TXC Boston. Então, para quem não sabe aí, a TXC USA tá chegando para a galera que gosta do manga larga. A minha novidade, não estava sabendo. TXC USA chegando aí. Legal. Rubens Inácio comigo aí, trazendo a marca que produz para quem produz. Que legal. A marca do agro agora chega aqui. Olha só. Massachusetts. Tudo a ver com o perfil da nossa comunidade. Mas tudo não é nem isso. Qual que era o estilo do cara da roça antigamente? Não tinha. Rapaz, como é que a calça... É o que sobrava da cidade, ia pra a roça. Calça toda rasgada, a botina... Trapo, né? Trapo, exato. A Dá botina toda estourada no bico. Que mais? Acabou. Dá uma olhada. Eu tô vendo. TXC agora, Virgínia usa, Carlinhos Verdade. Maia, Jorge Mateus, Israel e Rodolfo, enfim, não vou te contar mais não. Você vai lá no site da TXC e olha, no próximo episódio eu Boa revelo essa aí, viu? porque não adianta você ganhar dinheiro dentro do agro e vai lá no campo com aquela roupa maltrapilha, não é legal. Produção, coloca aí o site da TXC pra gente ir pra fechar. E aí, quando a gente fechar, passa pro público aí. E ó, se você tá aí na Europa e quer abrir uma franquia da TXC, me chama que eu te ajudo. Boa. Em breve tem mais. Valeu, irmão. Tchau, irmão. Obrigado. Tamo tá? junto. Valeu.